Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Ó, vamos falar sobre Sérgio Ramos, sobre Pogba, que é assunto todos os dias. Inclusive eu tenho novas informações sobre o Pogba, tá? Sérgio Ramos, vamos falar aí porque tem muitas pessoas pedindo ao Corintianeiro explicações. Vamos falar também sobre Verratti. Existe conversa, existe o interesse do Corinthians, não existe? Tudo informações novinhas para vocês aqui no canal do Corintianeiro, tá? Peço humildemente, fiel, para você deixar o seu like, vai, é de grande importância, é de graça, bora, vamos ajudar o Corintianeiro aí na plataforma, certo, fiel? Chega de enrolação, já deixou o seu like, já se inscreveu, então vamos falar do que interessa, vamos falar de Corinthians, porque eu já quero começar aqui com a bomba, já quero começar com o Sérgio Ramos, tá? Primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte, muitas perguntas, Corintianeiro, mas você não cravou o Sérgio Ramos? Você não cravou o Sérgio Ramos? Cadê o Sérgio Ramos, fiel? Primeiramente, tá? Eu não preciso trabalhar com fake news para ter visualizações neste canal. Graças ao apoio de vocês, tá? Não é graças a mim, não. Ou graças ao meu dom, ou graças à minha habilidade. Nada. Eu sou uma pessoa extremamente comum. É graças a vocês que eu consigo as visualizações. Graças a vocês. Por isso que eu sou grato eternamente a vocês, tá? Então, fiel, já que eu não preciso mentir para ter visualizações, porque eu tenho o apoio de vocês, o Sérgio Ramos eu não vou ficar em cima do muro. Eu ainda tenho informações que é jogador do Corinthians. Pelo menos foram as informações que foram me passadas. Também trouxe nos vídeos, que é muito bom a gente lembrar, que futebol é business, tá? Em que a gente deu o exemplo do Lucas Veríssimo, que já estava fechado com o Corinthians, cara, treinando dentro do CT e foi embora. Porque não tinha assinatura no contrato. Dei o exemplo do Mateuzinho também, que quase foi outro que foi embora treinando dentro do CT. Então existe essas coisas no futebol. O Dudu era jogador do Corinthians, todo mundo na época deu, Dudu ainda que não era conhecido, que era jogador do Corinthians. E o Dudu foi abordado dentro do aeroporto, fiel, e foi pro Palmeiras. Então futebol, e tem dessas coisas. Se o Sérgio Ramos receber uma proposta da Europa que seja melhor do que o do Corinthians, ou uma proposta árabe, que o mundo árabe costuma pagar uma fortuna aí para os jogadores, e ele aceitar, cara, eu não sei se eu tenho que ser apedrejado por isso, tá? Porque eu avisei antes. Só que o Sérgio Ramos ainda não fechou com nenhum clube europeu, com nenhum clube árabe. E existe sim, o Corinthians está, nas informações que eu tenho, o Corinthians está muito próximo de anunciar o Sérgio Ramos. É informação que eu tenho, eu confio nas pessoas com que trabalho, vocês sabem por quê? Porque eu já tive a oportunidade de cravar, não foi um jogador, dois jogadores ou três jogadores, eu tive a oportunidade de cravar vários jogadores, quem sabe, quem acompanha meu canal sabe, é só olhar os meus vídeos mais antigos, trago informação sobre negociação de coisa de 15 a 20 dias com antecedência de muitos canais aí, cara, e a gente vai trabalhando assim, tá? Eu espero que vocês possam compreender que as informações elas nem sempre são mencionadas ou são cravadas na hora que a gente quer. Ainda o mercado da bola está fechado, tá fiel, tá tudo parado, jogadores tudo de férias, Corinthians pode ter projetos, pode ter projeto para anunciar como presente de Natal, ou pode esperar janeiro, isso a gente vai ter que aguardar realmente, tá? Mas eu não fico em cima do muro. Eu trouxe a informação que o Corinthians fechou com o Sérgio Ramos. Se lá na frente acontecer o oposto e não fechar, eu vou vir aqui e vou explicar para vocês da melhor forma possível. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Sobre o Verratti eu não quero nem esticar muito, tá? Porque saiu informações que o Corinthians poderia estar negociando com o Verratti. Essas informações, elas não são verdadeiras, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Verratti. Verratti hoje que está num clube que pertence ao Qatar, ganha muito bem lá, é totalmente titular. Não existe nada entre Corinthians e o meio-campista Verratti, certo, fiel? Agora o que tem de muito importante é sim Corinthians e Pogba. Esse sim existe muitas informações que eu quero trazer para vocês aqui neste dia de hoje, tá? Primeiro, para começar a história sobre Corinthians e Pogba, tá? A primeira circunstância de todas, o Corinthians, fiel, já tem a patrocinadora master do Corinthians, a Esporte da Sorte, que decidiu ajudar o Corinthians na contratação do Pogba. Inclusive, foi ela que incentivou o Corinthians a não fechar com a Fatal Model aí, que é uma empresa de agenciamento aí de acompanhantes, né, de entretenimento adulto, incentivou o Corinthians a não fechar. Fala, olha, você tem uma parceira aqui, tá? Eu tô interessado na contratação desse jogador. Informação importante. Esporte da Sorte diz ao Corinthians,
Eu estou interessado na contratação desse jogador e eu vou ajudar a bancar o atleta. Essa história que ela não sabe o valor, essa história que ela está esperando o valor, não existe nada disso. O Corinthians já tem tudo na mesa do que precisa para contratar o Pogba. O salário é 4 milhões de reais, não é 3 milhões e meio nem 3 milhões, é 4 milhões de reais para contratar o Pogba mensalmente, tá, fiel? Esse valor que o Corinthians vai ter que disponibilizar pelo jogador. Se o Pogba vir, é por uma grande influência também que existe com o Memphis, que fez aí, vamos dizer, né, fiel? Fez aí o Corinthians, falando só a verdade, que o Corinthians em estrutura é um time magnífico, é um time de Europa, é um time que tem uma estrutura fantástica e isso incentiva o jogador. O Corinthians está pagando o salário com 5 dias de antecedência, não tem salário, não tem direito de imagem atrasado. É outro Corinthians na mão do Augusto Melo. Isso tudo incentiva qualquer jogador de futebol a vir jogar no Corinthians, fiel. Qualquer jogador de futebol. Você fala, ó, que o salário paga 5 dias de antecedência, o cara tira foto, faz filmagens, olha a estrutura disso daqui, olha o CT disso daqui, olha como... Cara, isso incentiva qualquer atleta de futebol, tá? Agora a questão do Pogba é a mesma situação, vamos supor, diferente do Sérgio Ramos, que eu trouxe que cravou. O Pogba tem mercado na Europa ainda. E o Brasil, ele não é muito bem visto, assim, vamos dizer assim, para o jogador sair lá da Europa para vir para o Brasil, até por questões aí que agrega muitas outras coisas, não só futebolística, a questão de violência. O Brasil, ele é queimado, tá, fiel? Então você não vê toda hora um jogador europeu vindo jogar no Brasil. Não é todo momento que você vê isso. Então, o que existe entre Corinthians e Pogba são negociações que vou dizer para vocês avançadas. O que existe entre Corinthians e Pogba são negociações avançadas. Mas, corintianeiro, isso que você está falando é informação da sua opinião ou é informação? Fiel, é informação. Corinthians e Pogba está em uma situação de negociação avançada, podendo terminar num desfecho feliz para o Corinthians, tá? Está avançado, mas não está fechado, tá, fiel? Corinthians e Pogba não está fechado, mas está muito avançado. A Esporte da Sorte já aceitou ajudar o Corinthians. Eu não sei se ela vai bancar o salário inteiro. Eu não sei se ela vai bancar 3 milhões o Corinthians 1. Eu não sei se ela vai bancar 2 milhões o Corinthians 2. Eu não sei. O que eu sei é que Corinthians e Pogba está avançado. Foi as informações que chegaram para mim antes de trazer esse vídeo para vocês. Olha, corintianeiro, Corinthians e Pogba está com negociações avançadas. Inclusive, tem integrantes do Corinthians já na Europa negociando diretamente com o jogador e o staff do atleta cara a cara, tá, fiel? E realmente é assim que tem que ser, tá? Igual o Fabinho Soldado fez com o Memphis, negociando cara a cara. Então, Corinthians e Pogba muito próximo de se tornar oficial esta contratação, tá, fiel? É informação, Corinthians e Pogba em negociações muito avançadas. E aí a gente já pode imaginar aqui a repercussão, cara, a repercussão de um jogador desse no Corinthians. A gente já pode imaginar o quanto seria maravilhoso para o Corinthians a contratação de Paul Pogba. Não só que o Corinthians trabalharia muito bem sobre o marketing que o jogador tem a oferecer, isso beneficiaria o Corinthians também, e também a Esporte da Sorte, e futebolisticamente falando, o Corinthians ficaria com o meio-campo extremamente forte, com o André Carrillo, com o Rodrigo Gal, com o Paul Pogba, o Yuri Alberto terminando artilheiro do Brasileirão e artilheiro do Brasil, com o Memphis Depay voando dentro de campo. Fiel, aí é para acabar, aí é para conquistar títulos em cima de títulos. E detalhe, preste bem atenção nessa informação que eu vou falar para vocês aqui, tá? A gente aqui, fiel, como a gente trabalha muito tempo com esporte, tem certos gatilhos que a gente vai pegando. Então, quando surgiu a história do Danilo Gentili, do Luva de Pedreiro, ligar para o Pogba, já existia uma negociação entre Corinthians e Pogba, tá? Só que não era de conhecimento nosso. Mas já existia uma negociação. Isso é feito realmente para começar a pipocar na mídia, para já começar a levantar marketing, para já começar um marketing em cima do jogador. Aí depois de tudo isso, no outro dia, num domingo, o jogador posta uma foto com a camisa do Brasil treinando, dizendo load. Aí depois, no outro dia, ele posta outra foto com a camisa do Brasil novamente treinando. Fiel, tá muito evidente que Corinthians está muito próximo de se tornar oficial a contratação de Pogba. Só que entra nessa questão que eu falei para vocês do Sérgio Ramos. Se amanhã ele recebe uma proposta do Milan,
se ele recebe uma proposta do Manchester, se ele recebe uma proposta do Borussia Dortmund, se ele recebe uma proposta do Bayern de Munique, se ele recebe uma proposta do Paris Saint-Germain, em que paga aí 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões a mais que o Corinthians está oferecendo, e a questão dele permanecer na Europa, fiel, a chance é grande dele aceitar, tá? É a mesma questão do Sérgio Ramos. A chance é grande dele aceitar. Ou um clube árabe, né? Os árabes estão contratando todo mundo, oferece aí 6, 7 milhões para ele ganhar por mês. A chance é grande dele aceitar. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas a situação atual hoje, na data de hoje, entre Corinthians e Pogba, é de muito avanço nas negociações, podendo em breve pintar uma contratação em caráter oficial do meio-campista Paul Pogba. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. O meu muito obrigado por tudo, tá? E vai Corinthians!